Imagina só, um livro lendário sobre um santo lendário, mas escrito pela pessoa mais improvável que você poderia pensar. Essa é a história de como uma obra de arte desafiou todas, absolutamente todas as expectativas e mudou a forma como a gente enxerga um dos maiores pensadores da história. Bom, vamos direto ao ponto que é um verdadeiro quebra-cabeça. Como é que um jornalista, sem nenhuma formação acadêmica em filosofia, conseguiu escrever o que muita gente considera a biografia definitiva de Santo Tomás de Aquino? Um gigante do pensamento. É algo que não faz muito sentido à primeira vista. Então, a gente tem, de um lado, G.K. Chesterton, um jornalista famoso, crítico, escritor, conhecido por ser super perspicaz, ter um estilo único, mas, na filosofia, um amador. E do outro lado, Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico, um dos pilares da filosofia e da teologia do Ocidente. A tarefa, sinceramente, parecia impossível. Para a gente entender a dimensão do que aconteceu, primeiro a gente precisa entender o tamanho do desafio. Porque não era só sobre escrever um livro, sabe? Era sobre entrar num território que era guardado a 7 chaves por especialistas. A primeira reação das pessoas próximas não foi de empolgação, não. Foi de pura preocupação. A própria editora dele, Mais Word, contou que o marido dela sentiu um leve tremor de apreensão. A pergunta que ficou no ar foi: será que pela primeira vez o Chesterton tinha aceitado uma tarefa grande demais para ele? E essa preocupação toda tinha motivo, viu? Naquela época, os estudos sobre Tomás de Aquino estavam bombando, com décadas de pesquisa acadêmica pesadíssima sendo publicada. Era um campo para especialistas de carteirinha. Como é que um jornalista, alguém de fora, ia ter a coragem de sequer tentar arranhar a superfície de um assunto tão complexo? E é exatamente aqui que a história fica surreal. O método que o Chesterton usou, bom, ele desafia qualquer lógica de pesquisa que a gente conheça. A secretária dele, a Dorothy Collins, descreveu uma coisa que parece até mentira. O Chesterton começou ditando a primeira metade do livro inteirinho de cabeça, sem consultar uma única fonte. Aí vem a parte mais estranha. Ele pediu para ela ir a Londres comprar alguns livros. Quando ela perguntou quais livros, ele só respondeu, não sei. Ela voltou com uma pilha de livros, ele deu uma folheada rápida em tudo e simplesmente ditou o resto. Esse método parece uma loucura, né? Seria o cúmulo da arrogância, um escritor confiando só na memória e numa leitura superficial. Ou será que era outra coisa? Uma intuição genial, capaz de ver a essência que os próprios especialistas não conseguiam enxergar. Bom, a prova de fogo viria com a publicação do livro. Chegou a hora da verdade, o momento em que o mundo, e principalmente os maiores especialistas em Tomás de Aquino, iam finalmente ler o que o amador tinha escrito. E contra todas as apostas, a resposta não foi de desprezo, não foi de correção, foi de puro e absoluto espanto. O livro não era só bom, era uma obra-prima. O golpe de misericórdia veio de quem menos se esperava, Etienne Gilson, simplesmente o maior especialista em Tomás de Aquino daquela época. Gilson, um cara que dedicou a vida inteira ao assunto, declarou que o livro do Chesterton era, e eu cito, sem comparação alguma, o melhor já escrito. Ele concluiu que a centelha de gênio de Chesterton tinha deixado toda a erudição acadêmica comendo poeira. Pensa no peso disso. O maior especialista do mundo, o guardião daquele conhecimento, se rendendo completamente ao gênio de um amador. É uma história incrível, né? Se você também está achando isso, aproveita esse momento e já deixa uma curtida e começa a seguir o Pneuma BR. E a gente quer saber o que você acha desse método do Chesterton? Deixa aqui nos comentários e, claro, já ativa as notificações para não perder o nosso próximo material. E a validação não parou por aí. Se o maior especialista do mundo não fosse o bastante, a própria Ordem Dominicana, a Ordem do Santo Tomás, adotou o livro como bibliografia oficial. O chefão da ordem começou a usar o livro para dar aula para os seus próprios frades. Quer dizer, uma validação maior que essa? Impossível. Então a grande pergunta é como ele fez isso? Qual foi o segredo para essa compreensão tão profunda? É que o Chesterton não viu só um filósofo. Ele viu uma peça central num drama muito, muito maior. A grande sacada do Chesterton foi comparar Santo Tomás com outro gigante da Idade Média, São Francisco de Assis. E eles pareciam opostos em tudo. Francisco era o poeta impulsivo, que não gostava muito de livros. Tomás era o lógico, metódico, que vivia cercado por eles. Um era o coração, o outro era a mente. Mas por baixo de todas essas diferenças, o Chesterton viu
que os dois estavam, na verdade, na mesma missão. Uma missão que definiu a época deles, reafirmar a ideia da encarnação, ou seja, a ideia de que Deus se fez homem e habitou o nosso mundo material. São Francisco fez isso através do amor pela natureza, pela emoção, mostrando Deus nas coisas simples da criação. E Santo Tomás fez a mesmíssima coisa, só que no campo do intelecto, usando a lógica e a confiança nos nossos sentidos para ancorar a fé na realidade que a gente pode tocar. Os dois, cada um do seu jeito, estavam lutando contra uma espiritualidade que estava ficando muito abstrata, muito desconectada da vida real. E essa luta para conectar a fé com a realidade nos leva direto para a importância do pensamento de Aquino hoje, algo que Chesterton chamou de a filosofia do senso comum. Chesterton dizia que cada geração precisa de um santo específico como se fosse um antídoto para os seus exageros. O século XIX, todo sentimental, precisava da simplicidade pé no chão de São Francisco. E o nosso tempo, que é cada vez mais abstrato, precisa desesperadamente do bom e velho senso comum de Santo Tomás. E a melhor e mais famosa analogia que o Chesterton criou para essa filosofia é de uma simplicidade genial. É a filosofia de que ovos são ovos. Um ovo não é uma galinha em potencial, nem um sonho na nossa cabeça. É um ovo. Ponto. No fim das contas, tudo se resume a isso. Todo o sistema intelectual gigantesco e complexo de Tomás de Aquino é construído sobre um ato de humildade. A humildade de confiar que os nossos sentidos nos dizem a verdade sobre o mundo, de que a realidade que a gente vê, toca e cheira é real. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. No nosso mundo de hoje, com realidade virtual, com tantas ideologias, com tanta desconfiança sobre tudo, qual é o valor de uma filosofia tão fincada na realidade? O que significa para a gente hoje simplesmente dizer que ovos são ovos?